pessoal, então a gente está aqui fazendo um aprofundamento da nossa fé. Os nossos encontros ele tem uma composição. Esse vídeo aqui, mais um texto que eu mando para que as pessoas possam acompanhar um esboço, um texto para dar uma lida, e o nosso encontro que acontece numa videoconferência. Então, se você quer participar, eu habilitei os comentários aqui embaixo, você comenta aí, fala, eu quero participar, quero fazer parte da videoconferência, e você entra junto com a gente, com o nosso grupo, e a gente faz um tempo de estudo. Cada quarta-feira, começando às 20 horas, terminando às 21, é o nosso tempo de aprofundamento aí da nossa fé, a nossa caminhada dentro da exposição de Tiago, tá bem? Então vamos lá, a gente está estudando agora como lidar com a tentação. O texto é Tiago 1, 13 a 18, eu não vou ler aqui, o texto vai estar aqui embaixo, você pode, enquanto eu falo, pode correr lá embaixo, dar uma olhada e você vai compreender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando. Bom, a pessoa madura, a gente já falou sobre isso, a pessoa madura é paciente para lidar com a tribulação. Fato, não é só com o cristão que acontece as tribulações, as dificuldades da vida. As dificuldades da vida, elas vêm aos montes, né? Foste fiel no pouco problema, sobre muito problema te colocarei. Você vai lidar com muitos problemas durante a sua vida. Seja lá quem você for. A vida é um gráfico que se movimenta bastante. Certezas da vida. Tá tudo bem? Vai dar uma piorada. Tá tudo ruim? Vai melhorar. É assim, a vida é desse jeito. Eu acho que quem já viveu, sei lá, 2 décadas já consegue perceber que a vida é um gráfico que está se movimentando e tem área que está linear e outra está se movimentando. Algumas se movimentam bem rápido, outras se movimentam em queda radical ou em subida radical, mas a gente está numa vida que ela vai acontecendo. A isso que nós estamos falando, Tiago chama, né, a esse movimento da vida, coisas boas e ruins que acontecem o tempo todo, coisas que são lineares. Esses acontecimentos, né, a gente tem as brincadeiras, né, que a gente fala sorte no jogo, azar no amor, sorte no jogo, essas brincadeiras que a gente faz, que é do conhecimento popular. Tiago fala sobre as dificuldades da vida, chamando de tentação, ou chamando de provação. O nome das duas coisas é tribulação. Nós passamos por tribulações. Tribulações que se desdobram da seguinte forma. Nós podemos estar passando por uma tribulação que foi mandada por Deus. Então tem a provação. Nós somos provados numa certa situação e, dependendo do nosso coração ou da nossa maturidade, nós podemos dar lugar à tentação. Essa é a explicação que está no texto bíblico. A gente vai conversar e vai aprofundar um pouco mais. Mas olha só, a gente pode fazer 2 perguntas aqui. Por que Tiago associa essas 2 coisas? Ou, a outra pergunta, qual a relação entre as tribulações exteriores e as tentações interiores? Significa, estou passando por uma dificuldade aqui fora, uma dificuldade real, nós estamos passando pela quarentena agora, vivo essa dificuldade e no meu coração tem uma tentação. Qual é a tentação? Eu não revelo, tem coisas que eu não falo, tem coisas que só passam lá dentro, mas eu fico pensando, às vezes a tentação está tirando a nossa energia. Tem uma relação, né? Um cuidado onde as situações exteriores e interiores, elas nos deixam inseguros. E de repente a gente está murmurando contra Deus, a gente está falando, Deus, você me odeia. Deus, você não me ama. Deus, você não responde às minhas orações. Deus, você não está atento à minha necessidade. Deus, você não está olhando para a minha vida. Você não se importa com o que eu passo. Tem um montão de ilustrações na Bíblia que mostram essa situação. Tem uma história em Êxodo, capítulo 15, na verdade capítulo 14 e 15, que é o povo depois, na hora que eles estão ali saindo do Egito, então aconteceu toda aquela história do Egito, as 10 pragas, e o faraó deixa o povo sair. Quando o povo sai, Faraó fica, por que eu estou deixando? E manda um exército atrás deles. Quando o exército está perseguindo o povo está na frente do mar, chamado de Vermelho. Um braço de mar. Grande o suficiente, é mar, é profundo. E aí, naquele lugar ali, acontece o milagre do Mar Vermelho, onde Moisés estende a vara e o mar se abre, o povo atravessa com o pé seco. Sei, talvez você fale, isso não sei se é verdade e tal. Bom, vai discutir com os arqueólogos. Não precisa nem ler a Bíblia, discute com os arqueólogos, isso aí tem prova. Enfim, não é o assunto, mas vamos lá. E o povo atravessa ali. Quando o povo termina de atravessar, o exército vem atrás, porque o improvável acontece. O exército quer esmagar aquele povo, quer matar todo mundo. Quando o povo termina de passar e o exército começa a passar, o mar se fecha.
e o exército morre afogado. Uma coisa assim, não repete, é um negócio impressionante, é Deus agindo. O povo vive isso aí, tem uma festa, então você imagina, qual foi a última festa que você participou? Eu não sei, soltou fogos, festa, alegria. A minha última festa, 25 anos de casado, eu e a Adriana, vários amigos presentes, foi um momento muito especial, um momento inesquecível pra gente, pros amigos, foi legal demais. Festa de casamento, 25 anos, não é todo dia que a gente vê uma festa dessa, foi bom demais pra gente. Celebração, alegria. Atravessou o Mar Vermelho, alegria, celebração, música. Êxodo capítulo 15 começa com uma música de alegria, que eu imagino que Moisés escreveu e fez aquela composição de alegria. Termina aquilo ali, 3 dias a pé, acaba a água, o pessoal já começa a murmurar. E começa então a reclamar, porque a água está acabando. Chega no lugar, a fonte que tem ali, a água é amarga. Aí o povo reclama de vez. Aí o povo já começa a reclamar mais ainda. Então olha só, a Bíblia tem essas ilustrações que mostram pra gente como a gente é volúvel. Uma situação de vitória aqui, uma situação mediana aqui, uma situação que já não é de vitória igual aquela, já dá uma desanimada. Eu não sei quanto tempo dura a alegria por um carro novo. Não sei se você já comprou um carro novo. Mas eu comprei carro algumas vezes na minha vida. Toda vez uma alegria tremenda. Mas depois que passa um ano, 6 meses, eu não sei qual foi, quanto tempo. Você começa a olhar para os outros carros e falar assim, já passou a alegria, passou a alegria. A gente esquece da bênção que recebeu e começa a pensar em outra coisa. E assim é a vida. Então, a gente olha para essas situações e é disso que o Tiago está falando. A gente esquece rapidamente daquele cuidado de Deus e aquilo que foi bênção, em algum momento a gente está olhando para Deus como, por que está acontecendo isso? Ainda não aconteceu uma coisa ruim, mas a gente transforma aquilo e aquilo a gente dá lugar à tentação. E ele vai trabalhando essa questão da tentação e ele constrói, né, essa abordagem negativa e positiva na relação com a tentação. Isso nos versículos 3 a 16. E ele fala que a tentação, aquilo que vira pecado, ela tem estágios. E os estágios são desejo, engano e desobediência. Esses 3 pontos entram na live, a gente vai trocar ideia sobre isso. Vai falar então sobre essa construção aí, né? Essa construção desse processo de tentação que vira pecado. Desejo, engano e desobediência. Esses 3 itens estão no versículo 15. Pode dar uma lida lá. E, finalmente, morte. O salário do pecado é a morte. Então, desse processo aí. Mas na construção de Tiago ainda a gente encontra a bondade de Deus. Versículo 17. Na bondade de Deus, a gente tem uma leitura de saber que Deus nos dá coisas boas. E nós que, a partir dessas coisas boas, permitimos que as coisas ruins venham. Olha só. Não tem nada de errado com os nossos desejos. É a fome que faz a gente se alimentar e se manter vivo. É o cansaço que nos leva a descansar. É o desejo sexual que garante que a humanidade esteja procriando. Enfim, outros desejos que a gente fala, fome, cansaço, desejo sexual, o conhecimento, né? A fome de conhecer, a fome o desejo, né? Os olhos, né? Os nossos olhos não cansam de ver, isso nos faz desbravar e conhecer novos lugares e procurar novos lugares. Então isso é bom. O que acontece é que o nosso modo de usar pode se tornar em pecado. Então, você fala assim que o exagero alimentar-se é natural, o exagero na alimentação é gula. O descansar porque você cansou é natural, mas o ficar sem fazer nada é preguiça. Então a gente vai olhando para isso e vai olhando para esse exagero. Então ele constrói, ele nos dá boas dádivas e nós pegamos essas boas dádivas e transformamos elas em algo que nos leva ao pecado. Bom, o pecado ele constrói de um jeito tão interessante. Ele fala que o pecado vira tentação e é como se fosse uma isca. E eu não sei qual é a isca que está aí jogada para você pegar. Mas agora, nesse momento de quarentena, tem tanta isca, tanto jeitinho para a gente morder a isca. Porque se a gente pensar no peixe, o peixe ele não vai morder o anzol sem isca. Do mesmo jeito, nós não vamos nos agarrar ao pecado se não tem uma boa isca. Então ele coloca que o desejo que gera a morte nos leva para isso. Mas ele está conectado, esse desejo, ele está conectado àquilo que é a boa dádiva.
por causa da nossa natureza, nós agarramos e transformamos essa boa dádiva em alguma coisa que não é legal. Isso é porque o pecado está na gente. Isso é porque o pecado está na gente. Então, a gente precisa se guardar desse julgamento. A gente precisa ser vitorioso sobre a tentação. A gente precisa olhar para Deus, né, e responder como respondeu Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, como o objetivo da carta de Tiago é que a gente seja maduro, a gente precisa olhar para os desafios da vida da gente, sabendo que nós não podemos ser imaturos. A impaciência está ligada à imaturidade. A paciência está ligada à maturidade. E está ligado também à capacidade da gente perceber que ali na frente há uma tentação. Provavelmente há uma tentação batendo na sua porta hoje. E como Deus disse para Caim, a tentação bate à porta, cumpre a você dominá-la, cumpre a você controlá-la. Te vejo na quarta-feira à noite e a gente tem uma conversa numa live e eu espero que você venha e a gente vai participar junto, a gente vai discutir esses outros pontos e aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento. 1 hora de duração, das 8 às 9, tá bom? Até lá!